Adriano, tu acha que está correta essa ideia aí de um Banco Central autônomo? Porque o presidente Lula foi eleito, né? As pessoas votaram no Lula, ele falou sobre economia na eleição, sobre seus projetos de economia. Agora, boa parte do que ele queria colocar em prática barra ou esbarra, né, na política do Banco Central, na questão da taxa Selic. E ele não tem poder para mudar isso, né? O presidente do Banco Central não foi eleito pela população, quem foi eleito foi o presidente. Então o presidente promete alguma coisa que barra ali no Banco Central. Esse é o funcionamento mais correto? É importante essa autonomia do Banco Central? Isso é bom para a economia? Qual é a tua opinião sobre isso? Eu acho que isso é muito ruim para a economia e muito disfuncional para a sociedade. Vou falar uma coisa muito rapidinho. Nos anos 70, quando os neoliberais surgiram como teoria com possibilidade de alçar a predominância acadêmica, né? Entre os anos 30, 40, 50, 60, os neoliberais eram meio umas viúvas do liberalismo, ninguém dava muita bola para eles. Nos anos 70, eles vão se alçar como uma teoria capaz de explicar a crise e de propor a melhor opção de política econômica. E eles diziam o seguinte: a culpa da crise e da inflação, da crise dos anos 70, nos estados de bem-estar social, é do excesso de democracia. Era bom que eles diziam as Excesso de frases democracia. excesso de democracia. Por quê? Porque o Estado ele é muito complacente. O Estado ele é governado por indivíduos que querem ser reeleitos. Então, na democracia liberal, para ser reeleito, eles precisam de apoio popular. Para ter apoio popular, eles precisam cumprir as reivindicações que a sociedade apresenta para o Estado, que em geral são reivindicação de mais saúde, mais política habitacional, mais salário. E ao fazer isso, paradoxalmente, ao invés de ajudar os mais pobres, prejudica mais os mais pobres, porque gera inflação. Se esse é o diagnóstico, qual é a solução? Poderia ser ter uma ditadura, inclusive o Friedman, que é um dos pais do neoliberalismo, apoiou, fez parte, né? O Paulo Guedes também, de uma ditadura, que foi o governo Pinochet, mas acho que seria um pouco radical. Então diz, não, preserva a democracia liberal, mas retira do Estado as suas funções de interferir na vida social. Então o Estado continua sendo legal, quero ser reeleito, mas não tenho mais instrumentos para prejudicar o funcionamento da economia. O que a gente fez dos anos 80 para cá? Acabou com a possibilidade dos estados nacionais periféricos, principalmente, terem política comercial própria, terem política industrial, terem controle sobre as suas contas de capital, né? A própria abertura comercial e financeira é meio sai estados e deixa o capital circular livremente. Mais recentemente, na década de 90, a perda do controle sobre a política cambial. Veja, algo que na China, na Coreia do Sul é muito importante. O Brasil, hoje, a taxa de câmbio é determinada pelo mercado. Né? O Banco Central interfere a chamada flutuação suja muito pouquinho. Então, é o mercado que define uma variável muito importante, que é a taxa de câmbio. No governo Temer, a política fiscal, outra variável muito importante, passou a ser definida também pelo mercado e pela justiça, afinal, se constitucionalizou o teto de gastos, que é um pouco a concretização do Hayek, né, essa ideia do excesso de democracia. Agora, o Sem Terra pode ir lá no Palácio do Planalto exigir uma política de reforma agrária que o presidente vai dizer: ah, legal, mas eu não posso fazer, porque eu só posso aumentar os gastos para o Ministério do Desenvolvimento Agrário conforme a inflação do ano anterior. Não posso fazer nada. Inclusive, se fizer, vai ser impeachmentado, porque a política fiscal foi criminalizada. E agora a política monetária também. Não é mais o governo que determina a taxa básica de juros, que tem impacto sobre o emprego, crescimento, né, uma série de variáveis sociais. É o Banco Central e ele é autônomo. Então você vai esvaziando o Estado de democracia, em última instância, porque você esvazia as funções do presidente, que é eleito em voto popular. E você passa as determinações mais fundamentais da vida econômica de um projeto de país para o mercado. Acontece que, como não tem nada neutro numa sociedade de classe e não existe vazio na política, o mercado, então, faz política. E o mercado não faz política pensando no interesse comum, até porque não existe interesse comum. Né? A gente vive sob uma sociedade de classes que é marcada pelo conflito distributivo. O mercado, então, faz política. Acontece que no mercado a gente não vota. Em última instância, a gente está Claro. alienado. E é isso, a gente depositou os nossos votos na urna por um projeto de sociedade, que era muito mais que a pauta democrática. Era mais educação, mais saúde, mais políticas sociais. E, em grande medida, isso é obstacularizado pelo nível da taxa básica de juros, que inibe o investimento, que aumenta o custo da dívida pública. Então, o Campos Neto faz política. Ele faz a política perdedora nas urnas, mas ainda ele pode fazer porque ele tem um instrumento.
E, para finalizar, é muito uma criminalização da política, né? Parece que o mercado é o sagrado e a política, os políticos é o profano, é o corrupto, é o não técnico. E aí a comparação que eles fazem, nos Estados Unidos o Banco Central é autônomo e lá tem muito mais estabilidade de preço que no Brasil. Mas é porque o que define a estabilidade de preço não é a condução da política monetária só, são desequilíbrios estruturais. Os Estados Unidos não têm inflação via câmbio, porque eles têm a moeda do mundo, não tem desvalorização. Tem vários elementos, inclusive de infraestrutura e indústria e de reforma agrária, que impactam o nível de preço, que os Estados Unidos corrigiram lá na Revolução Americana. Então, é muito mais do que essa forma superficial assim, de pensar, né? Técnicos cuidam bem, políticos cuidam mal, porque têm interesses mesquinhos. Técnicos têm muitos interesses mesquinhos, inclusive tem algo chamado porta giratória do Banco Central, em que o Campos Neto veio do sistema financeiro e vai voltar para o sistema financeiro e quer possivelmente agradar o seu novo chefe. Com isso, a política monetária toda está vinculada também aos grandes bancos.